eu tenho que aprender como é que volta para a mesma reunião, porque eu não sei fazer isso. Para evitar, se acontecer isso de novo, a gente não tem problema, né? Olha, a Sandra mandou mensagem aqui, acho que ela não tá... Ah, agora ela conseguiu. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela, tá bem? E vamos começar, então, a segunda parte da aula, que é parede abdominal, que não tá aqui na tela. Deixa eu abrir ela. Tá na tela para todo mundo? Tá, sim, Tá, professora. professora. Deixa eu só pôr em modo apresentação, né? Gente, olha para você ver, nem meu negócio tá querendo me obedecer. Pronto. Tá ok aí? Essa semana o Teams deu um problema mundial aí, o negócio falhou. Às vezes é isso. Deu um bug mesmo aí, né? Vamos lá. Ó, hoje a gente vai começar uma outra unidade do plano de ensino, que é abdômen, né? Então, nós fizemos a unidade 1, que foi a introdução à anatomia, a unidade 2, que foi tórax, e hoje a gente vai começar a unidade 3 do plano de ensino, que é abdômen, ok? O abdômen é a parte inferior do tronco, e ele está separado do tórax por uma lâmina muscular que a gente chama de músculo diafragma. Na superfície do abdômen, nós identificamos algumas estruturas que são referências para nós na anatomia. E essas estruturas, elas estão representadas bem na superfície da parede abdominal. Então, vamos entender aqui o que nós estamos identificando nessa região aqui. Essa linha que passa exatamente pelo centro da parede abdominal, ela é chamada de linha alba. E ela é uma referência quando a gente quer fazer um corte sagital mediano na região abdominal. Então, aqui, linha alba. No centro dessa linha alba, nós encontramos uma cicatriz que é denominada cicatriz umbilical. De cada lado da linha alba, nós vamos encontrar um músculo da parede anterior do abdômen, que é chamado músculo reto abdominal. Então, esse músculo aqui, nós vamos ver ele sem a pele daqui a pouquinho, mas ele é uma referência na parede abdominal também. Agora, ao lado do músculo reto abdominal, nós vamos ter uma outra linha que é chamada de linha semilunar. Então, olha, o músculo reto abdominal, ele fica entre duas linhas. Uma linha mediana, que eu chamo de linha alba, e uma linha lateral, que eu chamo de linha semilunar. Cada pedacinho desse aqui, ó, é uma região do músculo reto abdominal. Gente, esse abdômen aqui é o sonho de todo mundo, né? Sonho de consumo, um abdômen todo definido, porque na verdade é muito difícil a gente perceber a linha alba, a linha semilunar, a não ser nas pessoas que têm o abdômen muito bem trabalhado fisicamente. Eu não tenho essa linha, não. Nem eu, muito triste. A gordura preencheu essa linha aqui, ó. E aqui, olha, nós temos uma outra região, que é uma região que separa o abdômen do membro inferior.
Essa região aqui, vulgarmente, a gente chama de virilha, mas anatomicamente ela é chamada de canal inguinal. Só que esse canal inguinal, superiormente, ele é limitado por um cordão fibroso que a gente chama de ligamento inguinal. Então, o ligamento inguinal é uma outra referência para nós na parede abdominal anterior, e ele é a região que delimita a região do abdômen com a região do membro inferior. E a última estrutura que nós vamos ver aqui é uma estrutura óssea que marca o lado aqui, olha, do abdômen. É um osso. Se vocês passarem a mão aí no quadril de vocês, vocês vão sentir esse ossinho aí. E esse ossinho, ele chama espinha ilíaca antero superior. Eu só coloquei aqui espinha ilíaca, mas eu tenho várias espinhas ilíacas. E anteriormente, aqui nós conseguimos palpar e visualizar a espinha ilíaca antero superior. O ligamento inguinal, ó, ele tem uma fixação nessa espinha ilíaca. A outra fixação dele eu não estou identificando aqui, é numa outra estrutura óssea que eu chamo de tubérculo púbico, que nós vamos ver mais para frente. Então, essas estruturas marcam a superfície anterior da parede abdominal. Repetindo, linha alba, músculo reto abdominal, linha semilunar, espinha ilíaca antero superior e ligamento inguinal. Lembrando que no centro da cicatriz umbilical, da linha alba, nós encontramos a cicatriz umbilical, ok? Então, são pontos de referência para nós, tá? Bom, quando a gente vai estudar o abdômen, normalmente a gente traça linhas imaginárias passando por essas estruturas que eu falei de anatomia de superfície. Essas linhas imaginárias ajudam a dividir o abdômen em regiões, facilitando assim a localização dos órgãos dentro da cavidade abdominal. Então, nós vamos ver aqui, olha, tem esses dois que eu tracei aqui, olha, tem linhas pretas e linhas vermelhas. Esses dois que eu tracei são as divisões mais usadas na prática médica. E por isso que eu coloquei eles aqui, tá? Então, eu vou começar da vermelhinha, que ela é menor. Então, na vermelhinha, nós vamos traçar duas linhas imaginárias. Uma linha passando pela linha alba. Essa linha é uma linha longitudinal e ela é chamada de linha mediana. E a outra linha eu passo pela cicatriz umbilical. É a linha horizontal ou linha transversa do abdômen. Quando a gente traça essas quatro linhas na parede abdominal, a gente divide o abdômen em quatro partes, em quadrantes. Então, eu vou ter o quadrante superior direito, o quadrante superior esquerdo, o quadrante inferior esquerdo e o quadrante inferior direito. Então, essas duas linhas, uma horizontal e uma vertical, elas dividem a cavidade abdominal em quadrantes. E aí fica fácil eu falar assim, paciente reclamou de dor no quadrante superior direito. Aí a gente vai lembrar quais são os órgãos que estão no quadrante superior direito. Então, aqui por transparência, ó, eu estou vendo o fígado, eu estou vendo esse verdinho aqui, que é a vesícula biliar, eu estou vendo parte do intestino delgado, que é o duodeno. Então, a gente, através dessa descrição do paciente, a gente pode começar a pensar numa estrutura que esteja comprometida, tá? Bom, esse é uma das divisões. A outra divisão, ela é um pouco mais minuciosa
e é a que é usada com mais frequência. Nessa divisão, nós vamos traçar 4 linhas imaginárias na região do abdômen. 2 linhas longitudinais que vão desde o ponto médio da clavícula até o ponto da espinha ilíaca antero-superior. Essa linha, ela é chamada de linha hemiclavicular. Vai do ponto médio da clavícula até o ponto médio, deixa eu aumentar a figura aqui, do ligamento inguinal. Olha o que eu chamo de ligamento inguinal, ó. Isso aqui é o osso ilíaco. A pontinha anterior desse osso ilíaco eu chamo de espinha ilíaca antero-superior. Esse cordãozinho que está passando, que está vindo da espinha ilíaca antero-superior até o tubérculo púbico, isso aqui é o tubérculo púbico, ó, isso aqui eu chamo de ligamento inguinal. Então, essa linha longitudinal que eu falei para vocês, ó, ela passa do ponto médio da clavícula até o ponto médio do ligamento inguinal. E eu tenho 2. Então, eu tenho a linha hemiclavicular direita e a linha hemiclavicular esquerda. Ai, gente, deixa eu pôr esse termo no silencioso, desculpa. Droga, só. Pronto. E agora, nós vamos traçar 2 linhas horizontais. Uma linha horizontal vai passar na altura da borda subcostal, que é aquela borda onde a 10ª, a 9ª e a 8ª parte costelas se encontram para se juntar na 7ª e se fixar no externo. Então, essa linha aqui, ó, ela é chamada de linha subcostal. E a outra linha horizontal que nós estamos vendo aqui é a linha que vai unir as 2 espinhas ilíacas antero-superiores. Essa linha ela é chamada de linha biilíaca. Então, vou repetir. Eu traço 2 linhas longitudinais, que são chamadas linhas hemiclaviculares. Eu vou traçar 2 linhas transversais, que são chamadas de linha subcostal e linha biilíaca. Quando a gente traça essas linhas, nós vamos dividir o abdômen em 9 regiões. Nós vamos ter entre as linhas hemiclaviculares, eu vou ter as regiões ímpares do abdômen. E lateralmente às linhas hemiclaviculares, eu vou ter as regiões pares do abdômen. Ok? Então, vamos começar a falar das regiões ímpares. Então, olhem aqui, ó. Essa primeira região ímpar aqui, que está localizada entre as linhas hemiclaviculares e acima da linha subcostal, essa região aqui eu chamo de epigástrica. Nessa região, eu tenho uma parte do fígado, mas predomina nessa região o estômago, que é essa bolsa que nós estamos vendo aqui, ó. Então, eu vou encontrar aqui, principalmente, o estômago, ok? Outra região ímpar, é a região que fica entre as linhas subcostal e biilíaca, e entre as linhas hemiclaviculares. Então, é essa região aqui. Essa região, ela recebe o nome de região mesogástrica ou região umbilical, porque ela está na altura da cicatriz umbilical. Que tipo de órgão eu vou encontrar aqui? Predominantemente o jejuno e o íleo, que são as partes finais do intestino delgado. Eu encontro aqui também, e às vezes no epigástrio, uma parte do intestino grosso, que é o cólon transverso. Ele também está localizado nessa região. E abaixo da linha biilíaca, que é essa parte aqui, olha,
eu vou ter uma região denominada hipogástrica, ok? Então, é epigástrica, mesogástrica e hipogástrica. No epigástrico, eu encontro predominantemente o estômago. No mesogástrico, o jejum no ilho. E no hipogástrio, eu vou encontrar a parte final do intestino grosso, que é o reto. Então, não é só ele, né? Tem bexiga aqui também, mas eu estou mostrando os órgãos abdominais, tá? Do sistema digestório. Então, aqui eu vou encontrar a região hipogástrica, o reto. Agora, as regiões pares são todas laterais às linhas hemiclaviculares. Então, eu vou ter as regiões pares direita e esquerda. Então, tudo que eu falar de um lado, repete do outro, né? De região. Então, olha aqui, ó, região par. Acima da linha subcostal, ela é chamada hipocôndrio, porque ela está abaixo das cartilagens costais. Hipocôndrio. Então, eu tenho o hipocôndrio direito e eu tenho o hipocôndrio esquerdo. O que predomina nesses hipocôndrios? No direito, predomina o fígado e a vesícula biliar, e no esquerdo, predomina o baço. Entre a linha subcostal e a linha biilíaca, nós vamos ter uma outra região par, que é chamada de flanco. Então, você tem o flanco direito e o flanco esquerdo. Esses flancos podem também ser chamados de região lombar, porque eles estão na altura da coluna lombar. Então, vocês podem encontrar com o nome de flanco ou região lombar. No flanco direito, predomina o cólon ascendente do intestino grosso, e no flanco esquerdo, predomina o cólon descendente do intestino grosso. E abaixo da linha biilíaca, nós vamos encontrar uma região que é chamada de região inguinal ou fossa ilíaca. Então, a gente tem a região inguinal direita e a região inguinal esquerda. Na região inguinal esquerda, predomina o cólon sigmoide, enquanto que na região inguinal direita, eu vou encontrar principalmente o seco, que é a primeira parte do intestino grosso, e o apêndice secal. Nessa figura, gente, o seco e o apêndice secal, eles estão deslocados superiormente, mas normalmente eles estão nesse quadrante, nessa região aqui, que a gente chama de região inguinal direita. Então, se um paciente chega no consultório e fala assim, eu tô com uma dor no lado direito, superior direito, porque ele não sabe que a região, né, chama hipocôndrio direito. Então, aí você vai lembrar, o hipocôndrio direito tem predomínio de fígado e vesícula biliar. Então, a gente pode começar a suspeitar de uma alteração no fígado ou de cálculo na vesícula biliar, uma inflamação da vesícula biliar. Então, isso ajuda a localizar os órgãos dentro da cavidade. Só que a gente tem que lembrar que esses órgãos, eles mudam de volume, então eles podem também alterar a posição deles dentro da cavidade. Mas isso é um padrão que a gente usa como referência. Entenderam essas regiões aqui? Entenderam? Sim. Ok. Bom, então vamos continuar aqui. Quando a gente estudou tórax, eu falei que o tórax, ele tem uma estrutura óssea e uma estrutura muscular. E a gente viu que os ossos que formam o esqueleto do tórax são o externo, as vértebras torácicas e as costelas. No abdômen, a gente tem uma constituição da parede abdominal bem diferente da parede torácica. No abdômen, a única parte óssea do abdômen
são as vértebras lombares. Então, eu tenho 5 vértebras lombares. E essas vértebras, elas são mantidas unidas e alinhadas pelos discos intervertebrais. Então, essa é a única estrutura óssea do abdômen. São as vértebras lombares, porque o osso ilíaco, o sacro e o cóccix já vão constituir a estrutura óssea da pelve, que é a próxima unidade que nós vamos ver, é a unidade 4 do plano de ensino, é pelve. Então, a estrutura óssea do abdômen é a parte posterior e ela é formada pelas 5 vértebras lombares com seus discos intervertebrais. O restante da parede abdominal é fechada por músculo. E esses músculos, eles são músculos muito delgados. Aí a gente pensa assim, como que essa parede abdominal, que não tem praticamente nada de osso e tem lâminas musculares muito finas, conseguem manter a estática do abdômen, conseguem manter os órgãos dentro da cavidade abdominal? É porque a camada muscular, apesar de fina, ela tem fibras musculares com direções diferentes. Isso aumenta a estabilidade da parede. Então, nós vamos ver esses músculos aqui agora. Nós vamos ter no abdômen músculos localizados na parede posterior do abdômen e vamos ter também músculos localizados na parede anterolateral do abdômen. Então, a gente vai começar aqui, ó, pela parede anterior do abdômen. Quando um médico resolve seguir a área da cirurgia, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele não pode cortar o corpo de qualquer maneira. Ele tem que obedecer os cortes padrões, né? Então, sagital mediano, sagital, frontal, transversal. E ele tem que também separar camada por camada do nosso corpo. Então, quando a gente vai estudar o abdômen aqui, olha, a camada mais externa do abdômen é a pele. Abaixo da pele, a gente tem uma lâmina conjuntiva com depósito de gordura, que eu chamo de tela subcutânea. Abaixo dessa tela subcutânea, nós temos uma membrana conjuntiva mais espessada, que no abdômen ela é conhecida como camada músculo-aponeurótica, porque eu não tenho só a lâmina conjuntiva espessada, eu vou ter associada a essa lâmina o músculo. Então, essa é a camada músculo-aponeurótica. E quando eu abro essa camada músculo-aponeurótica, aqui eu não estou vendo isso, eu vou ter a camada mais interna do abdômen, que eu chamo de peritônio. Lá no tórax, nós vimos, recobrindo o coração, uma membrana fibrocerosa, que é o pericárdio. Recobrindo os pulmões, nós vimos uma membrana serosa, que é a pleura. Recobrindo os órgãos abdominais, eu tenho uma outra membrana serosa, que eu chamo de peritônio. Então, aqui eu não estou vendo o peritônio, porque ele está voltado para a cavidade. Como eu não abri a parede, nesse slide não dá para ver o peritônio. Então, essas são as camadas da parede abdominal. Pele, tecido celular subcutâneo ou tela subcutânea, camada músculo-aponeurótica e o peritônio. Ok? Então, a gente vai começar a descrever os músculos abdominais. E nós vamos dividir os músculos abdominais em músculos anteriores, os músculos laterais e os músculos posteriores. E aqui, deixa eu só ver na sequência aqui. Ok. Então, aqui, olha,
nós vamos identificar esses músculos anterior. Vou começar do músculo anterior. Então, olha, anteriormente, nós temos dois músculos longos. Olha aqui, ó, o comprimento é muito grande nesse músculo, que é chamado de músculo reto abdominal. Esse músculo, ele é classificado como músculo poligástrico. Gástrico aqui é referente a ventre muscular. E o que é o ventre muscular? É a parte vermelha do músculo aqui, ó. É onde nós temos as fibras musculares. Então, como esse músculo tem mais de 2 ventres musculares, ele é chamado de músculo, ele é classificado, né, como músculo poligástrico. E esses ventres musculares são intercalados por tendões intermediários, que são as partes onde as fibras estão fixadas. Então, quando o indivíduo malha lá na academia, ó, é a fibra muscular que hipertrofia. O tendão não hipertrofia, por isso que a gente vê o abdômen todo segmentado, porque cresce essa região aqui e essa daqui não. Então, isso é o ventre muscular. Músculo reto abdominal. Esse músculo está localizado na parede anterior do abdômen e ele é muito importante na flexão do tronco. Quando a gente faz abdominal, você está deitada e levanta o tronco, é esse músculo que faz esse movimento. Então, ele é importante na flexão do tronco. Do lado direito aqui, ó, eu não estou vendo o músculo reto abdominal. Por que que não? Porque ele é coberto pela membrana conjuntiva que eu falei para vocês, ó. Então, para nós identificarmos o músculo reto abdominal, eu tenho que tirar essa membrana conjuntiva, que nesse caso é chamada de bainha do reto abdominal. Então, eu vou ter a bainha do reto do lado direito e eu vou ter também a bainha do reto do lado esquerdo, só que aqui ela foi seccionada para a gente ver o músculo. Essas bainhas do reto, elas se entrelaçam na linha mediana e são elas que formam o que eu chamei de linha alba. Então, a linha alba aqui, olha, ela é o entrelaçamento das bainhas do reto na linha mediana. E no centro dessa linha alba, nós encontramos a cicatriz umbilical. Ok? Entenderam esse músculo reto abdominal aqui, ó? Bom, passando. Agora eu vou para a parede anterolateral, porque tem uma parte anterior e uma parte lateral. Então, olha aqui, ó. Quem lembra o nome desse músculo aqui? Peitoral maior. Peitoral maior. Maior, isso. E esse aqui? Serrátil anterior. Agora, olhem bem, esses dois músculos são músculos do tórax. Agora, olha, esse primeiro músculo que eu tô vendo aqui, ó, na parede anterolateral do abdômen, ele é chamado de músculo oblíquo externo, porque as fibras dele têm disposições oblíquas, ó. Então, ele é um músculo oblíquo externo. Essa parte que eu tô vendo do músculo oblíquo externo, ela é o ventre muscular, né? A parte contrátil do músculo, onde tem fibra muscular. Só que para esse músculo contrair, as extremidades dele têm que se fixar em algum lugar. E essa fixação, ela é mais larga, porque o músculo é largo. Então, a fixação é chamada de aponeurose. Na aponeurose, eu não tenho fibra muscular, eu tenho colágeno, fibra colágeno. Então, olha aqui, ó, eu tô vendo só uma das extremidades desse músculo.
Então, essa lâmina branca que eu estou vendo aqui, ó, saindo do músculo oblíquo externo, isso aqui é a aponeurose do oblíquo externo. E ela fixa esse músculo na bainha do reto, que é essa lâmina conjuntiva que eu estou vendo aqui. Então, guarda bem aí, ó. Músculo oblíquo externo é o vermelhinho. A parte branca dele aqui é a aponeurose do músculo oblíquo externo. E ela está fixada na bainha do reto. Ok? Na parede anterolateral do abdômen, eu tenho 3 músculos largos. O que é músculo largo? O comprimento e a largura do músculo é bem parecido, é bem próximo, diferente do reto abdominal. Olha, o reto abdominal, o comprimento é maior do que a largura do músculo. Então, aqui ele é um músculo longo. Agora, os músculos anterolaterais, eles são músculos largos. E eu tenho 3 músculos anterolaterais, 3 músculos largos no abdômen. Só que eles são dispostos em camadas. Então, eu tenho a camada externa, é formada pelo músculo oblíquo externo. Para eu ver a camada interna, eu tenho que seccionar o oblíquo externo. Então, nós vamos fazer isso agora, ó. Eu vou tirar o oblíquo externo. Olha aqui, ó. Eu cortei o oblíquo externo de um lado e do outro. Então, esse músculo que eu tô vendo aqui, ó, é o oblíquo interno. Ele é a camada média da parede anterolateral do abdômen. E observem que a extremidade do oblíquo interno também tem uma lâmina de colágeno aqui, ó. Então, isso aqui é a aponeurose do oblíquo interno, de um lado e do outro aqui, ó. Só que eu falei que são 3 camadas. Então, aqui eu tirei o oblíquo externo, que é superficial, e tô vendo o oblíquo interno, que é a camada média. Agora, para ver a outra camada, eu tenho que tirar o oblíquo interno. A outra camada é o transverso abdominal. Então, estão vendo como que aqui as fibras estão transversais, ó? Então, esse aqui é o músculo transverso abdominal. E ele também tem uma aponeurose. A aponeurose do transverso, oblíquo interno e do oblíquo externo, todas 3 se juntam na altura da borda lateral do músculo reto abdominal. E são essas aponeuroses juntas do lado do músculo reto lateral que formam a linha semilunar. Então, repetindo, os 3 músculos largos, oblíquo externo é o mais superficial, oblíquo interno é a camada média e o transverso é a camada profunda. Olha quando eu aumento aqui, ó, olha o lado aqui, ó, eu vou ter o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso abdominal. São as 3 camadas que formam a parede anterolateral do abdômen. E, ó, aponeurose do transverso, aponeurose do oblíquo interno e a aponeurose do oblíquo externo se juntam do lado do músculo reto abdominal e vão formar aqui o que a gente chama de linha semilunar, que é visível na superfície do corpo. Eu não sei se vocês observaram quando eu mostrei os oblíquos, vou voltar neles. Oblíquo interno. As fibras do oblíquo interno, elas têm direção oblíqua e superior. Então, elas estão voltadas superiormente. A do oblíquo interno, elas estão voltadas inferiormente.
e o transverso transversalmente. Então, é essa diferença da direção das fibras musculares que vão conferir estabilidade à parede do abdômen, ok? Então, a gente fala, só para vocês guardarem, olha aqui, ó, o oblíquo externo, as fibras têm a direção como se vocês quisessem enfiar a mão no bolso, ó, vão enfiar a mão no bolso para tirar o dinheiro lá de dentro. Então, isso aqui é o oblíquo externo. O oblíquo interno é o contrário, a gente vai tirar a mão do bolso, ok? Então, essas são os músculos que formam a parede anterolateral do abdômen. Todos eles são classificados como músculos largos, porque o comprimento e a largura do músculo são aproximadamente iguais. Agora, o músculo mais anterior do abdômen é o reto abdominal, e ele é um músculo longo, porque o comprimento é maior do que a largura do músculo, ok? Vou passar aqui. Olha o que eu fiz do lado de cá. Esse aqui é o músculo transverso abdominal, com a aponeurose do transverso abdominal. Olha o que eu fiz aqui. Eu abri a aponeurose do transverso abdominal e rebati esse músculo. Então, essa é a última camada da parede abdominal que eu chamo de peritônio. Ele recobre a parede e depois ele envolve as vísceras dentro da cavidade abdominal. Por isso que eu tenho peritônio parietal recobrindo a parede e peritônio visceral envolvendo os órgãos. Mas a gente vai falar disso mais para frente também. Eu acho que não hoje, mas nós vamos falar disso ainda. Bom, continuando. Como que eu chamo essa estrutura que envolve o músculo reto abdominal? Ela abraça o músculo reto abdominal. Então, ela é chamada de bainha do reto. É uma membrana conjuntiva, bem espessa, porque tem muito colágeno aqui. E ela é chamada bainha do reto. Então, eu quero agora explicar para vocês como que ocorre a formação da bainha do reto. Então, vamos lá para o desenho. Olhem bem aqui. Eu fiz 2 cortes na parede anterior do abdômen. Um corte eu fiz acima da cicatriz umbilical. E o outro corte eu fiz abaixo da cicatriz umbilical. Então, aqui, gente, ó, eu estou mostrando as camadas da parede abdominal. Então, eu vou ter aqui a pele, depois a tela subcutânea, depois a camada músculo-aponeurótica. Essa é a região mais anterior do abdômen e essa é a região lateral do abdômen. Então, que músculo que vai ser esse daqui? Esse aqui. Reto abdominal. Isso, é o reto abdominal. Esses músculos aqui são os músculos largos do abdômen. Então, ó, de fora para dentro, eu vou ter oblíquo externo, oblíquo interno e transverso abdominal, de um lado e do outro. Agora, ó, das extremidades desses músculos saem as aponeuroses, que são essas faixas azuis que estão representadas aqui, ó. Então, você tem a aponeurose do oblíquo externo, do oblíquo interno e do transverso abdominal. E essas aponeuroses vão fixar esses músculos. Aonde que essas aponeuroses fixam os músculos largos? Na borda lateral do músculo reto abdominal, formando a linha semilunar. Então, aqui estaria a linha semilunar. Então, vão bem devagar aqui. Observem só essa parte aqui do slide, ó, vou até aumentar ela.
Vamos observar só essa região aqui. Tudo que mostrar aqui tem do lado de lá também. Olha o que acontece com a aponeurose do oblíquo interno quando ela chega perto da borda lateral do músculo reto abdominal. Essa aponeurose se divide e dá uma lâmina anterior e uma lâmina posterior. Essas lâminas vão abraçar o músculo reto abdominal. Então, por isso que isso aqui, ó, e isso aqui, chama bainha do reto abdominal. Bainha significa envoltório. Então, ela está em torno do músculo reto abdominal. Só que a bainha do reto, ela tem um folheto anterior e ela tem um folheto posterior. O que forma cada um desses folhetos? É só a gente olhar o desenho. Olha aqui, ó. O folheto anterior da bainha do reto, ele é formado pela aponeurose do oblíquo externo, mais a lâmina anterior da aponeurose do oblíquo interno. Quem que forma o folheto posterior da bainha do reto? A aponeurose do transverso abdominal, mais o folheto, a lâmina posterior da aponeurose do oblíquo interno. Então, a bainha do reto, acima da cicatriz umbilical, ela é formada de 2 folhetos. Um folheto anterior e um folheto posterior. E isso acontece porque a aponeurose do oblíquo interno se divide em 2 lâminas. Olha o que vai acontecer aqui no meio agora. As bainhas do reto, do lado direito e do lado esquerdo, se entrelaçam na linha mediana. E como que eu vou chamar essa região aqui, ó, na anatomia de superfície? Quem arrisca aí? Que nome que eu vou dar para esse entrelaçamento das bainhas do reto, bem na linha mediana? Seria linha alba? Linha alba. Então, isso aqui é a linha alba. É o entrelaçamento das bainhas do reto, direito e esquerdo. Aqui é linha semilunar. O que é a linha semilunar? É o encontro das aponeuroses dos músculos largos ao lado do músculo reto abdominal. Ok? Agora, olha, isso é acima da cicatriz umbilical. E abaixo da cicatriz umbilical? Olha o que vai acontecer aqui. Você tem a mesma coisa. As camadas do abdômen, né? Pele, tela subcutânea, camada músculo-aponeurótica, o músculo reto abdominal e aqui os músculos largos, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. E cada um deles com suas aponeuroses. Mas olha, abaixo da cicatriz umbilical, a aponeurose do oblíquo interno, ela não se divide. Olha como que ela era aqui em cima, ó. Ela se dividia na lâmina anterior e na lâmina posterior. Abaixo da cicatriz umbilical, ela não divide. E aí, as 3 aponeuroses, como aqui estão representadas, né? As 3 aponeuroses, na altura da borda lateral do músculo reto lateral, reto abdominal, vão se juntar e vão formar a lâmina anterior da bainha do reto. Então, abaixo da cicatriz umbilical, o músculo, a bainha do músculo reto abdominal só tem lâmina anterior.
Posteriormente, olha, ele é recoberto só por uma fina membrana conjuntiva que a gente chama de fáscia transversal, que é essa lâmina, ó, que vem recobrindo o músculo transverso do abdômen e continua recobrindo o músculo reto abdominal. Então, aqui, abaixo da cicatriz umbilical, a bainha do reto tem a lâmina anterior, formada pela junção das 3 aponeuroses, e posteriormente o músculo é recoberto só pela fáscia transversal. Isso tem um porquê. Vamos voltar no desenho do músculo. Olhem bem aqui, ó. Acima da cicatriz umbilical, o músculo tem 3 ventres musculares. Então, é a maior parte do músculo fica acima da cicatriz umbilical. E abaixo eu só tenho um ventre muscular, que está muito próximo da fixação do músculo lá no esqueleto. Então, superiormente, a bainha tem essas 2 lâminas para conferir maior resistência à parede abdominal e ao músculo reto abdominal, para manter esse músculo em posição. Como abaixo eu só tenho um ventre muscular, só a lâmina anterior confere resistência a esse músculo. Entenderam a bainha do reto? Ela é complicada quando eu falo e quando vocês ouvem, mas quando a gente olha o desenho fala ela toda para nós. Então, a gente não precisa decorar, a gente tem que ver aqui no desenho e ir descrevendo a formação da bainha do reto. Ok? Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Ok. Então, vamos continuar aqui agora. Essa parede abdominal, ela é ricamente inervada. E nós vamos ter os vasos abdominais superficiais que correm sobre a tela subcutânea e nós vamos ter os vasos abdominais mais profundos. Esses vasos abdominais mais profundos, olha aqui, ó, para vê-los, eu tenho que retirar a bainha do reto, porque eles estão abaixo da bainha do reto. E essa veia que nós estamos vendo aqui é a veia epigástrica. Essa veia epigástrica, ela vai se juntar à veia torácica interna, que chega lá na veia subclávia. Daqui ela vai para a veia cava superior, que leva o sangue para o coração para ser reoxigenado. Então, a parede abdominal, ele tem vasos superficiais e tem vasos profundos. Os superficiais correm sobre a tela subcutânea e os profundos correm sobre o músculo reto abdominal. E aqui ele é chamado de veia epigástrica. Essa é a veia epigástrica superficial, porque a gente tem a profunda. Ok? Então, esses são os vasos que recolhem os resíduos do metabolismo desses músculos. Agora, qual é a inervação desses músculos? Esses músculos, eles são inervados pelos nervos tóraco-abdominais, que são essas ramificações aqui, ó. Na verdade, gente, esses nervos tóraco-abdominais fazem parte dos nervos torácicos, de T7 a T12. Então, esses nervos, quando eles vêm em direção ao abdômen, eles são chamados nervos tóraco-abdominais e vão fazer a inervação de toda a musculatura da parede abdominal anterior. Ok? O que é isso aqui? Olha, o que é isso daqui? Essa parte branca aqui. Bainha do reto. Isso, é a lâmina anterior da bainha do reto. Se eu tirar a lâmina anterior da bainha do reto, eu encontro o músculo reto abdominal.
Agora, se eu tirar o músculo reto abdominal, aqui eu estou vendo a lâmina posterior da bainha do reto, até na altura da cicatriz umbilical. Para baixo da cicatriz umbilical, estão vendo que aqui é mais fininho? Olha, deixa eu aumentar. Não aumenta mais, né? Olha aqui, ó. Para baixo da cicatriz umbilical, eu não tenho a lâmina posterior da bainha do reto. Ela vai, para de existir e existe aqui a fáscia transversal. Então, essa linha aqui, olha, que separa a lâmina posterior da bainha do reto da fáscia transversal, ela é chamada de linha arqueada. E ela só é visível internamente. Não dá para ver quando eu não corto a bainha do reto, tá? Então, a linha arqueada marca a transição da lâmina posterior da bainha do reto para a fáscia transversal. Ok? Bom, aí eu tô vendo agora a parede anterior por dentro. Então, eu fiz um corte frontal, separei a parede anterior da parede posterior e aqui eu tô vendo a região interna dessa parede. E olha, isso aqui é o músculo diafragma, que está separando o tórax do abdômen. Isso aqui é a parede anterolateral do abdômen, formado pelos músculos oblíquo externo, oblíquo interno e transverso abdominal. E essa lâmina esbranquiçada que nós estamos vendo aqui corresponde ao peritônio. Então, aqui, na verdade, ainda que a fáscia transversal, que está recobrindo o músculo, e por cima dela eu tenho o peritônio, que é essa lâmina que a gente está vendo aqui. Esse peritônio, ele é marcado por algumas projeções que eu chamo de pregas. Então, eu tenho a prega umbilical mediana, que vai sair lá do ápice, isso aqui é a bexiga, ó. Então, ele sai do ápice da bexiga urinária e chega até a altura da cicatriz umbilical. Então, essa prega, ela é chamada de prega umbilical mediana. Ao lado dela, eu vou ter outras duas pregas, que é a prega umbilical medial. Por que nessa região o peritônio fica mais alto? Porque à frente dele correm vasos, que eram vasos umbilicais, só que eles fibrosam e formam essa elevação aqui. E mais lateralmente, eu vou ter a prega umbilical lateral, que é formada pelos vasos epigástricos, artéria e veia. Vocês estão vendo um azulzinho e um vermelhinho aqui, ó. Então, essas pregas são saliências no peritônio, porque à frente desse peritônio eu tenho alguma estrutura que marca a superfície do peritônio. Então, prega umbilical mediana, prega umbilical lateral e prega umbilical medial e prega umbilical lateral. Entre essas pregas, nós temos depressões, que são chamadas de fossas. Então, essa fossa aqui, como ela está acima da bexiga urinária, ela é chamada de fossa supravesical, acima da bexiga. E essa outra fossa aqui, olha, que está entre a prega umbilical lateral e a prega umbilical mediana, eu chamo de fossa inguinal, que está na altura da região inguinal. Essas fossas são depressões na parede anterior do abdômen, ok? Por último, eu tenho a parede posterior do abdômen.
A parede posterior do abdômen, ela é marcada por 2 músculos. Isso aqui, olha, gente, são as vértebras lombares com os discos intervertebrais. Ao lado das vértebras lombares, eu tenho os músculos posteriores do abdômen. Esses músculos posteriores, quais são eles? São 2. Eu tenho esse mais medial aqui, olha, que está agarradinho na coluna vertebral, ele chama músculo iliopsoas. Por quê? Eu vou contornar o músculo, ó. Isso aqui tudo é o músculo iliopsoas. Ele está tanto no abdômen quanto na pelve. Por que ele chama iliopsoas? Porque essa parte do músculo que está localizada só na pelve é o músculo ilíaco. E essa parte dele que está localizada no abdômen e na pelve é o músculo psoas. Por isso que o conjunto é iliopsoas. Na verdade, só a porção psoas faz parte do abdômen, porque a porção ilíaca só vejo na pelve, ok? Esse outro músculo aqui, que está lateral ao psoas, ele é chamado músculo quadrado lombar. Aqui não está aparecendo que ele é um quadrado, porque o psoas está cobrindo o restante dele aqui, ó. Mas ele tem um formato quadrangular e está localizado ao lado das vértebras lombares. Por isso que ele é chamado quadrado lombar. Então, esses 2 músculos constituem a parede posterior do abdômen. Qual que é a importância desses músculos? Todos 2 dão sustentação aos rins, e esses 2 músculos, quanto a movimento, o psoas vai ser, o iliopsoas vai ser responsável por um movimento da coxa. Então, a gente vai falar lá na anatomia 3, que ele faz a flexão da coxa. E esse músculo quadrado lombar aqui, ó, ele é um importante local de fixação do 12º par de costela. Ela não está representada aqui, mas ela se fixa no músculo quadrado lombar. Então, 12º par de costela tem uma fixação no músculo quadrado lombar. Que músculos que são esses aqui, ó? Que músculo que é esse que eu estou passando a mãozinha aqui? Oblíquo externo. Oblíquo externo. E esse aqui? Oblíquo interno. E esse daqui? Transverso abdominal. Transverso abdominal. Esses são os músculos largos do abdômen, ok? Então, entenderam aqui os músculos do abdômen? Ele tem músculo anterior, que é o reto lateral. Ele tem músculos anterolaterais, que são esses que vocês acabaram de falar, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso abdominal. E eles são músculos posteriores, o quadrado lombar e o psoas. Eu chamo de iliopsoas todo o conjunto, mas no abdômen é só o psoas que forma a parede do abdômen. Tranquilo? Tranquilo. Bom, e eu vou fechar a aula com os vasos da parede posterior do abdômen. Então, como que chama? Ó, recapitulando. Como que chama a artéria que sai do ventrículo esquerdo do coração e que manda sangue arterial para todos os órgãos do nosso corpo? Aorta. Artéria aorta. Essa artéria aorta, nós vimos lá na prática que ela é dividida em 3 partes: a aorta ascendente, arco aórtico e a aorta descendente, ok? A aorta ascendente,
o arco aórtico e a parte superior da aorta descendente estão no tórax. Agora, a parte inferior da descendente está no abdômen. E é a partir dessa artéria aorta descendente que nós temos as artérias para o abdômen. Então, eu vou chamar a atenção aqui desses vasos. Olha, eu fiz um corte frontal, tirei a parede anterior do abdômen, tirei todos os órgãos abdominais e tirei também o peritônio, porque o peritônio vai recobrir a parede. Então, a artéria aorta, ela fica atrás do peritônio. Eu só consigo ver a artéria aorta quando eu tiro o peritônio. E aqui, gente, olha, esse é o músculo diafragma. Observem aqui o diafragma, olha, ele tem uma parte central muito esbranquiçada, que eu chamo de centro tendíneo, que é a região onde tem maior quantidade de fibras colágenas. E nesse centro tendíneo, as fibras musculares do diafragma estão fixadas. Então, a parte vermelha aqui do diafragma, ó, seria o ventre dele, onde eu tenho as fibras musculares. E a parte central dele, eu tenho fibra colágena e serve de fixação. Só que o músculo diafragma separa tórax de abdômen. Mas existem estruturas que estão no tórax e que aparecem no abdômen, assim como estruturas que estão no abdômen e que aparecem no tórax. Então, o diafragma, ele tem aberturas, ele tem 3 aberturas. E essas aberturas que permitem a passagem das estruturas. Então, quando eu olho essa figura aqui, no centro tendíneo, mais à direita do centro tendíneo, eu tenho uma abertura que eu chamo de forame da veia cava inferior. Porque é por essa abertura que a veia cava vai sair do abdômen, vai alcançar o tórax para chegar no átrio direito do coração. Então, essa é uma das aberturas do diafragma, é o forame da veia cava inferior. Na parte muscular do diafragma, agora olha, não é no centro tendíneo, mas na parte muscular do diafragma, eu vou encontrar mais 2 aberturas. E elas estão mais à esquerda. Então, eu tenho uma abertura superior aqui, que é chamada de hiato esofágico, por onde está passando o esôfago. Hiato esofágico. Só que o esôfago está vindo do tórax para o abdômen. E a outra abertura fica à frente da coluna vertebral, mais à esquerda, e tem uma posição mais inferior, que é essa abertura que eu estou vendo aqui, ó. Essa abertura, ela é chamada de hiato aórtico, porque a artéria aorta vem do tórax para o abdômen, hiato aórtico. Bom, não são só essas estruturas que atravessam o diafragma. No caso aqui, ó, do hiato aórtico, além da artéria aorta, passa no hiato aórtico uma estrutura linfática. E no hiato esofágico, além do esôfago, passa um conjunto de nervos que eu chamo de plexo esofágico, que é formado pelo nervo vago. Então, muitas vezes a gente fala assim, ó, o hiato esofágico, ele é atravessado pelo esôfago e pelos ramos do nervo vago. O plexo vagal anterior e o plexo vagal posterior acompanham o esôfago na passagem pelo hiato esofágico. E também, no forame da veia cava inferior,
além da veia cava inferior, vai passar aqui o nervo frênico, que é o nervo frênico inferior, que é responsável pela inervação do músculo diafragma. Então, essas estruturas são aberturas no diafragma, ok? Então, agora a gente vai na artéria aorta. Bem devagar. Vamos lá. Essa é a artéria aorta abdominal. Essa artéria aorta abdominal, na altura da quarta vértebra lombar, ela dá seus ramos terminais. Quais são os ramos terminais dela? Duas artérias ilíacas. Então, eu vou ter a artéria ilíaca comum direita e a artéria ilíaca comum esquerda. Essas artérias vão levar sangue para a pelve e para o membro inferior. Por isso que ela chama ilíaca comum, porque ela vai dar a ilíaca interna, que vem para a pelve, e a ilíaca externa, que vai para o membro inferior. Ok? Então, esses são dois ramos terminais da artéria aorta abdominal. Artéria ilíaca comum, que se divide na artéria ilíaca interna e na artéria ilíaca externa. Além desses, a artéria aorta abdominal, ela dá um ramo também que sai exatamente do centro dela e que corre no sacro. Essa artéria é chamada de artéria sacral mediana, porque ela corre exatamente na região mediana do sacro. Esses são os ramos terminais da artéria aorta abdominal. Hoje vai nos interessar esses ramos aqui, ó. Então, vamos falar deles. O hiato aórtico é a abertura. A aorta abdominal está dentro dessa abertura. Logo que ela passa para o abdômen, a artéria aorta abdominal dá o primeiro ramo dela, ó, que vai para o diafragma. Esses ramos são chamados de artéria frênica. Então, eu coloquei aqui, ó, número 1, artéria frênica. É o inferior, porque a superior está lá em cima. Então, é o primeiro ramo da artéria aorta abdominal. Artéria frênica, inferior. O segundo ramo, ele é um tronco bem calibroso aqui, ó, que é chamado de tronco celíaco. Esse tronco celíaco, ele dá 3 ramos, que nós vamos nomear ao longo do estudo de sistema digestório. Ele vai irrigar o estômago, ele vai irrigar o baço e ele vai irrigar o duodeno. Então, esse é o tronco celíaco. Os ramos dele são chamados artéria gástrica esquerda, artéria esplênica e artéria hepática comum, porque ela vai irrigar tanto o duodeno quanto o fígado, como a gente vai ver lá na aula de duodeno e de fígado, tá? Então, o tronco celíaco, ele está no meio da artéria aorta abdominal e corresponde ao segundo ramo dela. Depois, abaixo do tronco celíaco e também no meio da artéria aorta abdominal, nós temos uma outra artéria mais calibrosa. Essa artéria aqui, ela é chamada de artéria mesentérica superior. Ela é responsável pela irrigação do intestino delgado, jejum e ilho, do seco e do cólon ascendente do intestino grosso. Também vai ser destrinchada quando eu estiver falando de intestino. Então, ela sai no meio da artéria aorta abdominal.
Agora, olha aqui, ó, na mesma altura da mesentérica superior, só que de cada lado dela, ó, tem uma artéria que vai para o rim. Então, essa artéria é chamada de artéria renal. Ok? Aí você vai ter a artéria renal direita e a artéria renal esquerda. Abaixo da aorta e na região mais anterior dela, de cada lado, sai uma outra artéria. Essa artéria aqui, ó, direita e esquerda, ela é chamada de artéria gonadal, porque ela vai irrigar as gônadas. Se for no homem, artéria testicular direita, artéria testicular esquerda. Se for na mulher, artéria ovárica direita e artéria ovárica esquerda. Então, as duas artérias gonadais são ramos direto da artéria aorta abdominal. E o outro ramo da artéria aorta, antes da terminação dela, ela sai mais à esquerda da aorta e ela é chamada de artéria mesentérica inferior. Essa artéria mesentérica inferior, ela vai irrigar o intestino grosso, toda a parte do cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e o reto. Então, ela é responsável pela irrigação da parte final do intestino grosso, a partir do cólon transverso. Então, descendente, sigmoide e reto. Ok? Essa estrutura que nós estamos vendo aqui, olha, apoiada no rim, é a glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal é uma glândula endócrina, então ela precisa de uma rica vascularização para conduzir os hormônios. E aí, olhem bem o que acontece aqui, ó. Essa glândula suprarrenal, ela é irrigada por 3 artérias suprarrenais. A suprarrenal superior, a suprarrenal média e a suprarrenal inferior. Só que a única que é ramo direto da aorta é a suprarrenal média, de cada lado aqui. Então, abaixo do tronco celíaco, lateralmente, ó, na aorta, nascem as artérias suprarrenais médias. E a inferior e a superior, de onde que elas vêm? A superior vem da frênica inferior, são ramos da frênica. Então, aqui, ó, todos esses raminhos aqui, ó, constituem a artéria suprarrenal superior. Então, ela vem direto da frênica inferior. Enquanto que a frênica, a suprarrenal inferior, é um ramo da artéria renal. Ok? Então, nós falamos os principais vasos arteriais da parede posterior do abdômen. Esses vasos são acompanhados de veias. E eu vou para a aula aqui. Vou falar isso e aí a gente finaliza a aula, tá? Então, vamos entender essa figura aqui também. Deixa eu até ampliar. Ó, músculo diafragma. No centro tendíneo, eu tenho o forame da veia cava inferior, por onde a veia cava inferior vai passar do abdômen para o tórax. Na aula de circulatório, eu falei para vocês que a artéria tem ramos e que veia tem tributárias. Então, as veias pequenas vão se juntando, formando veias maiores que chegam na cava. Então, tudo que eu vou falar agora da veia cava inferior são tributárias da veia cava inferior. São veias que se juntam para a formação dela. Então, ó, isso aqui é a veia cava inferior. Então, vamos ver de onde que vem, quais são as principais tributárias da veia cava inferior. Então, olha aqui, ó. A veia ilíaca externa
se junta com a veia ilíaca interna e forma a veia ilíaca comum. As veias ilíacas comuns se juntam e formam a veia cava inferior. Então, primeira tributária aqui da veia cava inferior são as veias ilíacas comuns. Essa veia cava inferior, ela vai tomando trajeto ascendente. E aí, eu tenho uma outra tributária da veia cava inferior, que vem lá da gônada. Essa veia eu chamo de veia gonadal direita. Olhem bem, só a veia gonadal direita é tributária direta da veia cava inferior, porque a veia gonadal esquerda, ela chega na veia renal, ela não chega na veia cava inferior. Então, a veia gonadal esquerda é tributária da veia renal esquerda, que é tributária da cava inferior. Veia renal direita, veia renal esquerda. Subindo aqui, ó. Ainda chegam aqui, nessa veia, as veias frênicas. Esses outros vasos que nós estamos vendo aqui, ó, isso aqui é a veia hepática. Esses outros vasos, nós vamos estudar no sistema de auxílio de drenagem do abdômen, que nós vamos falar depois, tá? Então, vou repetir as veias aqui, ó. Veias frênicas, direita e esquerda, veia hepática, aqui veia cava inferior, veias renais, direita e esquerda, veia gonadal direita e veias ilíacas, direita e esquerda. Essas são tributárias diretas da cava. Agora, qual que é a tributária indireta da cava? É a veia gonadal esquerda, porque ela chega na veia renal esquerda e essa que chega na cava. Além delas, nós vamos ter também as veias que drenam a suprarrenal. Então, eu vou ter a veia suprarrenal direita e a veia superior, né? Desculpa, veia suprarrenal inferior direita, esquerda, e a veia suprarrenal inferior superior esquerda, elas drenam para a veia renal esquerda. Então, elas também são tributárias indiretas da cava. Então, as veias suprarrenais, superior, média e inferior, drenam para a veia renal, que drenam para a cava. Então, elas são tributárias indiretas da cava, não chegam diretamente na cava, ok? E a última coisa aqui, que vaso que é esse daqui? Artéria aorta. Artéria aorta abdominal. Que ramo que é esse aqui da artéria aorta abdominal? O primeiro ramo dele aqui, qual que é? É frênica? Isso, superior? artéria frênica. Esse ramo aqui, ó. Como é que ele chama? Tronco. Isso, Celíaco. tronco celíaco. Esse daqui? Mesentérica superior. Isso, artéria mesentérica superior. Esses dois aqui? Gonadal. Gonadais. E esse aqui? Qual? Inferior. Certinho, mesentérica inferior. Então, olha, gente, a artéria aorta, ela tem ramos pares e ramos ímpares. Os ramos ímpares são tronco celíaco, mesentérica superior,
mesentérica inferior. E os ramos pares são frênica, renais, que estão escondidas aqui, gonadais e as ilíacas comuns, tá? Agora, olha, essa veia que está passando entre a artéria aorta abdominal e a artéria mesentérica superior é a veia renal esquerda. Então, observem que a veia renal esquerda, ela é pinçada pela artéria mesentérica superior e pela artéria aorta abdominal. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Essa região aqui é um ponto clínico importante, ele é chamado de pinça aórtico-mesentérica, porque essas duas artérias formam uma pinça que pega a veia renal esquerda. Uma aplicação disso aqui. Eu falei que a veia gonadal esquerda, ela drena para a veia renal esquerda. Quando eu tenho um aumento de pressão aqui, olha, essa pinça pode comprimir mais essa veia renal, dificultando o retorno venoso do testículo e do ovário para a região da veia renal. Esse retorno venoso vai manter o sangue rico em CO2 dentro da gônada, podendo comprometer a irrigação dessa estrutura, a vascularização dessas estruturas, tá? Então, a veia renal esquerda, ela está pinçada pela artéria mesentérica superior e pela artéria aorta abdominal. Então, essa região é conhecida como pinça aórtico-mesentérica. Isso só acontece com a veia renal esquerda. Com a direita não acontece isso. Ok? Esse músculo aqui, gente, ó, é o músculo quadrado lombar. E esse que foi cortado é o psoas. Olha como que os rins têm uma relação com esses músculos, ó. Então, esses dois músculos, quadrado lombar e psoas maior, psoas, né, serve de apoio para o rim e a glândula suprarrenal. Ok? Eu vou parar a aula por aqui, porque o próximo... Aqui são os linfonodos. Ah, deixa eu falar isso é rápido. Os linfonodos, eles estão localizados em torno dos grandes vasos. Então, eu vou ter aqui, olha, os linfonodos celíacos e mesentérico superior. Linfonodos são esses aglomerados aqui de tecido linfóide, ó. Cada um desses é um gânglio aqui, ó. Então, o conjunto deles é em torno do tronco celíaco e da artéria mesentérica superior. Então, por isso que eles são chamados linfonodos celíacos e mesentéricos superiores. A mesma coisa, eu vou encontrar uma concentração de linfonodos em torno da artéria mesentérica inferior, em torno da artéria ilíaca e na região do canal inguinal. Então, eu tenho os linfonodos ilíacos e os linfonodos inguinais. Esses linfonodos ajudam na drenagem linfática. Então, recolhe o excesso de líquido intersticial. Tá bom? Na aula da semana que vem, a gente começa com esse slide aqui, que é o peritônio. Então, de peritônio, não tem vídeo de aula prática para vocês assistirem. Então, eu vou sugerir a vocês que vocês leiam lá na região do abdômen o item sobre peritônio, para vocês conseguirem acompanhar aqui a explicação da teoria. Ok? Então, agora, quem tiver alguma dúvida aí pode perguntar. Se quiser alguma orientação para o estudo também, fica à vontade. E aí a gente finaliza a aula hoje.
Thael, Oi. eu tô precisando de uma orientação. Aham, ok. É porque eu tava olhando a aula passada pelo... tá ok estudar a aula passada de respiratório só pelo Nater? Se você pode estudar só por ele? Sim. Por Sim, causa que pelo Moore ele tá todo espalhado para tudo que é canto. isso. O Yuri, o Néter, ele é um atlas. Então, assim, ele não tem muita informação teórica. Então, você vai precisar de um livro, texto importante para estudar. Quando o nosso livro referência é o livro do Fatini, porque ele é um livro bem didático, de uma leitura fácil, diferente do Moore, porque o Moore ele é mais complexo, mas ele é um excelente livro. Você pode estudar por ele. Mas a minha dica é o seguinte: pega o Fatini, leiam o capítulo do Fatini, grifem, façam resumos, o que vocês acharem melhor. E depois completa com a leitura do Nether, desculpa, do Moore, tá? Porque se a gente vai direto no Moore, como ele é mais detalhado, às vezes você se perde na leitura. Então, por isso que eu sugiro começar do Fatini, entender bem o capítulo do Fatini e depois ir para o Moore. O Nether, ele vai te ajudar muito na prática, porque ele é figura com estruturas apontando o nome, citando o nome daquelas, né, regiões. Então, por isso que eu acho que ele não vale a pena, por isso você ficou perdido no estudo de respiratório, tá? Estuda então Fatini, depois o Moore, e aí você junta os dois, ok? E a minha dica também, ô Yuri, assista o vídeo antes de estudar pelo livro. Aí assiste o vídeo, depois vai no livro e faça a leitura. E vai fazendo as suas anotações. E aí vocês juntam com o que eu falo aqui na aula. Porque quando eu dou a teoria, eu misturo vários livros, né? Então, nem sempre o que eu falo tá só no Moore, tá só no Fatini, tem Gray, tem outros livros, outros autores também. Ok? Ok, muito obrigado. Valeu. De nada. Mais alguma pergunta, gente? Então, eu vou encerrar a gravação aqui agora.